Obrigado pela resposta. Todo mundo em momento pós-prandial, então a gente sabe que esse momento é um pouco mais lento e tal, mas a gente vai tentar dar um ritmo aqui nessa sessão. E eu primeiro queria me apresentar, né? Eu sou Valcler, sou atualmente vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, e a organização me deu o prazer de estar coordenando aqui essa mesa de apresentação dos relatórios. Como outro dia eu estava brincando que essa história de coordenar a mesa tem sempre uma mistura de prazer de um lado e dor de outro, né? Porque você tem que ficar dando cotovelada, acaba aí que o tempo está terminando. Então, nessa mistura de prazer de coordenar, ao mesmo tempo de tentar controlar o tempo das pessoas, a gente vai tentar dar uma dinâmica e eu já vou comunicar como é que a gente vai fazer, né? Bom, primeiro eu vou chamar todo mundo, né? Chamar todos os nossos relatores. Essa mesa aqui visa a apresentação dos relatórios das sessões que nós tivemos ontem, sessões temáticas que tivemos ontem com a participação de palestrantes e todos os participantes aqui da conferência, e os resultados desses trabalhos serão expostos agora. Então eu queria chamar de imediato o Rodrigo Fonseca, que é relator de um grupo. Rodrigo, por favor. É isso mesmo? Hernanada Natasha. Eu estou aqui achando estranho, falei, um nome muito estranho aqui. É Fernanda. Fernanda Natasha, por favor. Vou botar. Não, só para você ver aqui como é que está aqui. Não tem problema. Mariana Olívia. Eu não conheço todas as pessoas. Mariana. Elis Border. Elis. E Ana Lúcia de Andrade, por favor. Então vamos lá. Então vou explicar aqui rapidamente a dinâmica em função do tempo, da necessidade da gente, inclusive, fazer algumas discussões da outra mesa e conseguir terminar a conferência com tempo. Cada relator terá 15 minutos para fazer o seu relato, né? E estes produtos ficarão disponíveis na página do... não está ali, mas depois a gente pode colocar de novo, no portal dos determinantes, no portal da conferência, em consulta pública, para que possam haver contribuições aos relatórios. Lamento, nós não poderemos debater aqui exaustivamente os relatórios, quer dizer, não poderemos debater os relatórios, efetivamente, em função dessa necessidade de tempo, até porque, para fazermos isso, teremos que abrir um tempo bastante razoável, provavelmente, para fazer esse debate. Então, eu peço a compreensão de todos para que a gente possa dar esse segmento e, imediatamente após a apresentação, iniciaremos com a mesa e, após a mesa, a conclusão dos trabalhos, com a apresentação aí das conclusões da conferência como um todo na mesa de encerramento. Então, eu sinceramente não sei qual era o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3. Talvez a gente... Eu vou começar pela esquerda aqui, pode ser? Então vamos começar pela esquerda, é sempre de bom tom. Ana Lúcia, por favor, de Andrade, pode iniciar sua fala. Eu vou contar aqui 15 minutos, te aviso quando estiver faltando 5, tá bom? Boa tarde. Eu vou apresentar o relatório da sessão temática 5, que discutiu sobre segurança alimentar e nutricional e inclusão produtiva. A segurança alimentar e nutricional é definida pelo direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. A busca por alimentos não pode comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e, com base nas práticas alimentares promotoras de saúde, deve respeitar a diversidade cultural das pessoas. A segurança alimentar e nutricional se baseia em duas dimensões. A dimensão alimentar está relacionada à produção, disponibilidade, comercialização e acesso a alimentos, e a dimensão nutricional, que se refere às práticas alimentares e utilização biológica do alimento.
a segurança alimentar e nutricional transversaliza com várias outras políticas e setores, como educação, transporte, saúde, renda, meio ambiente e outras. Portanto, não é possível garanti-la sem a intersetorialidade. A avaliação da segurança alimentar é classificada em segurança alimentar, insegurança alimentar leve, quando há uma situação de incerteza em relação ao acesso de alimentos, mas ainda não se considera fome, insegurança alimentar moderada, quando existe já uma inadequação na quantidade de alimentos, e insegurança alimentar grave, que se considera fome. Segundo os dados da PNAD, em 2009, uma em cada 4 famílias brasileiras apresentam insegurança alimentar grave, com grande vulnerabilidade das crianças menores de 4 anos. A tendência do consumo alimentar no Brasil demonstra uma redução no consumo de alimentos básicos, como arroz e feijão, e uma elevação no consumo de alimentos ultraprocessados, além do reduzido consumo de frutas e legumes. Esses fatores têm reflexo direto no estado nutricional da população brasileira, que apresenta, dados recentes, de pesquisas recentes, cerca de 51% de excesso de peso e 14% de obesidade em adultos. E o custo atribuído ao tratamento da obesidade e suas comorbidades chegou, no ano de 2011, próximo de 500 milhões de reais. A insegurança alimentar apresenta uma dupla expressão. De um lado, o sobrepeso e a obesidade, e de outro, as carências nutricionais. No Brasil, em 2009, mais de 20% das crianças menores que 5 anos apresentavam anemia e quase 18% hipovitaminose A. Um grande exemplo de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde no Brasil foi a expressiva queda da desnutrição infantil entre a década de 90 e 2006, sobretudo no Nordeste, que apresenta hoje patamares semelhantes à região Sudeste. Entretanto, atualmente, cerca de 250 cidades brasileiras ainda apresentam o problema da desnutrição infantil. Crianças acompanhadas pelo Bolsa Família entre 2008 e 2012 apresentaram declínio no déficit de estatura para a idade, sendo mais expressivo esse declínio no Norte, Nordeste e Sul do país. Contudo, há ainda muitos desafios a serem enfrentados, como a insegurança alimentar, o baixo consumo de alimentos saudáveis, o elevado consumo de alimentos não saudáveis, a alta prevalência de anemia e hipovitaminose A, além do excesso de peso e obesidade. Outras políticas estão direcionadas para a promoção da segurança alimentar e nutricional, com a Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Programa Brasil Sem Miséria e outros. O Programa Brasil Sem Miséria está estruturado em 4 eixos: inclusão produtiva, garantia de renda, busca ativa e acesso a serviços. A busca ativa do programa Bolsa Família e seus condicionantes tem contribuído para a atualização do cartão de vacina das crianças e acompanhamento do peso e altura, bem como o acompanhamento pré-natal das gestantes. Um estudo recente demonstrou que cerca de 73% das famílias acompanhadas pelo programa Bolsa Família têm sido acompanhadas e monitoradas. Outros programas se articulam para promover a saúde materna e o pleno desenvolvimento infantil. São Rede Cegonha, Programa Vitamina A+, Brasil Carinhoso, Saúde de Ferro, Programa Nacional de Alimentação Escolar e outros. O grande desafio e, ao mesmo tempo, o possível caminho para a efetivação da promoção da segurança alimentar e nutricional no Brasil consiste em concretizar a prática da intersetorialidade e considerar a diversidade cultural e hábito das pessoas, principalmente as minorias, como indígenas, quilombolas e povos de terreiros. A transferência de renda por si só não tem sustentabilidade. Desta maneira, o programa Brasil Sem Miséria apresenta o eixo da inclusão produtiva como forma de proposta de sustentabilidade. Esse programa, Inclusão Produtiva, se pauta na inclusão produtiva urbana,
através da geração de ocupação e renda, com o desenvolvimento de qualificação profissional, intermediação de oportunidades, economia solidária, microcrédito. E o outro eixo é a inclusão produtiva rural, através do aumento da produção, a partir da assistência técnica e acompanhamento das famílias, acesso aos mercados e autoconsumo. A maioria da população com extrema pobreza no Brasil está no meio rural, apresenta alto índice de analfabetismo, não tem acesso a saneamento básico e apresenta condições de vida muito precárias. Os entraves do programa desculpa, me perdi aqui. Inclusão produtiva. Os entraves desse programa, que no meio urbano, somente a formação profissional e a intermediação não garantem empregabilidade. Ações de incentivo a pequenos negócios são insuficientes e o mercado, tanto de trabalho quanto para aquisição de bens e serviços, é muito limitado nas áreas urbanas de pequeno porte. Proposições para enfrentar esses problemas. Melhor compatibilização entre a qualificação profissional e as reais ofertas de oportunidades de emprego. Ampliar e fortalecer as ações de apoio a microempreendimentos. Capacitar empreendedores. Assessoramento técnico e estímulo a empreendimentos econômicos solidários. Já no eixo da inclusão produtiva rural, temos que cerca de 70% do público continua excluído das iniciativas geradoras de renda, porque são empregados temporários, trabalhadores sem remuneração e trabalhadores em atividades não agrícolas. As possíveis soluções: apoio integral e sistemático a pequenos negócios, apoio diferenciado à implantação e fortalecimento de arranjos produtivos com base em potencialidades locais e adequação das ações de qualificação profissional às características socioculturais dos trabalhadores locais. Do ponto de vista da inclusão produtiva, uma questão fundamental e que pouco se avançou foi a reforma agrária. Todas as políticas e programas implantados ao longo desses anos para promover a segurança alimentar e nutricional e a inclusão produtiva no Brasil já demonstram ganhos e avanços, mas muito ainda se precisa caminhar para a sua garantia no pleno sentido de seus conceitos. Obrigada. Obrigado, Ana. Ganhamos tempo, né? Estamos ganhando tempo aí com a apresentação. Vou passar diretamente para Elise Borges, por favor, para o seu relatório. Boa tarde. Vou apresentar aqui o relatório da seção 4 sobre violência e drogas. E vou começar com um pequeno resumo das pautas principais e depois abordar mais detalhadamente cada ponto discutido. Tá? Então, um balanço das políticas públicas e das estratégias visando enfrentar os problemas associados ao uso de drogas e ao padrão sistemático da violência no Brasil e principalmente no Nordeste, pautou os debates da sessão temática sobre violência e drogas. As considerações dos debatidores e as intervenções do público sobre a temática das drogas se concentraram nomeadamente na questão do crack e nas drogas lícitas, cujo consumo, na opinião dos debatidores, continua sendo estimulada de forma sistemática. O foco dos debates sobre a violência constituiu o homicídio e, mais especificamente, os determinantes sociais e processos de determinação social dos homicídios na região Nordeste, principalmente abordando e denunciando a violência contra a juventude negra nas periferias urbanas. Com base nos diagnósticos da situação atual e das experiências no âmbito político, científico ou social, apontaram-se ainda possíveis estratégias para reverter o alarmante quadro da violência e do uso de drogas no Brasil. Então, sobre o crack e drogas lícitas. A falta de evidência sobre a prevalência e os usuários de crack é um problema apontado por todos os debatidores. Reclamou-se ainda que as políticas para usuários de crack tenham sido tímidas e principalmente pautadas pelo aumento de números de policiais e abertura de vagas adicionais em hospitais. Reconhecendo os avanços da campanha Crack é Possível Vencer, os debatidores afirmaram a necessidade de melhorar e principalmente estrategicamente articular as respostas ao problema do crack para promover a redução de danos. Destacou-se ainda
que, dada a complexidade do fenômeno e a heterogeneidade dos usuários, não pode existir uma receita única para enfrentar os desafios impostos pelo crack, o qual se evidencia também nas diferentes trajetórias dos usuários do crack retratados no documentário Selva de Pedra, Fortaleza Noiada, produzido e trazido ao debate por Preto Zezé, o representante da sociedade civil. A questão das drogas lícitas foi principalmente abordada em relação ao papel da mídia, que, segundo os debatidores, sistematicamente promove o consumo ao naturalizar o uso principalmente de álcool e cigarros através de caracteres das novelas e ainda tende a invisibilizar os efeitos prejudiciais, por exemplo, em relação à taxa de acidentes de trânsito. Nesse sentido, os debatidores chamaram a atenção para o fato da cerveja não ser considerada bebida alcoólica, o qual prejudica a comunicação de riscos, entre outros. Sobre a violência como construto histórico-social. Os debatidores reconheceram a violência como um grave problema de saúde pública na região do Nordeste e apontaram para as raízes históricas e coloniais da cultura de violência na região. Nesse sentido, e de acordo com as colocações da pesquisadora Maria Cecília Minayo, a violência ocorre em espaços social e historicamente definidos. A coordenadora da mesa, Débora Malta, destacou a importância de sistemas de informação para vigiar e melhorar a compreensão dos desdobramentos atuais deste padrão estrutural de violência no Nordeste brasileiro. Referiu-se principalmente à necessidade da vigilância viva para obter dados sobre eventos de violência, vítimas e agressores e ressaltou uma nova portaria do Ministério de Saúde universalizando a notificação obrigatória de eventos de violência. No entanto, todos os debatidores problematizaram a subnotificação, que parece marcar essa fase inicial do estabelecimento de um sistema de vigilância e informação compreensivo no Brasil. Sobre os determinantes sociais da violência, raça, gênero e território. As características da violência de Estado, enfatizadas principalmente pela representante do governo, Ângela Cristina Santos de Guimarães, mas também o perfil das vítimas de homicídio sem envolvimento direto do Estado, claramente reflete um padrão sistemático e socio-historicamente enraizado, principalmente em relação e em função do racismo, que marcou a formação histórico-social do Brasil e continua marcando o país. A representante do governo e vários membros do público, nesse sentido, se referiram ao conjunto de raça, território e gênero como determinantes sociais da violência do Estado e relacionado, destacando o abismo nas taxas de homicídio entre negros e brancos, por exemplo, nos estados de Alagoas e Pernambuco. Todos os debatidores fizeram referência à queda da mortalidade infantil, que salvou vidas no primeiro momento, mas aparentemente apenas atrasou a morte, porque os sobreviventes constituem justamente a população mais atingida pela violência de Estado. Sobre as políticas públicas para enfrentar a violência. Enfatizou-se ainda que é preciso avançar ações integradas e não apenas políticas ou programas pontuais para lidar com os problemas que as drogas e a violência trazem. Nesse sentido, a representante do governo colocou a violência como reflexo da ausência de políticas públicas. No entanto, a pesquisadora Maria Cecília Minayo alertou, com base num estudo de caso, analisando 4 casos de municípios na Argentina e no Brasil, em relação às suas taxas de homicídio, que taxas elevadas de homicídio podem estar associadas tanto à ausência quanto a consequências de ações do Estado. Outros fatores que a autora desse estudo destacou foram a comunicação, especificamente as redes de comunicação capazes de promover o controle social e a coesão entre os moradores, o ambiente externo, enquanto os efeitos de políticas macroeconômicas e macrosociais, a formação da subjetividade, destacando aí a importância da cultura e história local na reprodução de valores. No estudo de caso referido, não se evidenciou um papel destacado das igrejas, que geralmente são referidas como freios da violência.
No debate, problematizou-se, inclusive, que o Estado muitas vezes entrega o atendimento das vítimas de violência a instituições afiliadas à Igreja, o qual pode prejudicar o atendimento de populações tradicionalmente condenadas pela Igreja. Um exemplo constitui a população LGBT. Violência e cotas raciais sobre a necessidade de políticas de ação afirmativa. Diante de uma intervenção polêmica do público sobre a relação entre cotas raciais e violência contra cotistas negros, todos os debatidores afirmaram que sem e com cotas existe violência e discriminação contra as populações não brancas no Brasil, o qual se explica pelo padrão de dominação, exclusão e marginalização que marcou a colonização e formação histórico-social deste país. Enfatizou-se a necessidade de ações afirmativas também nos programas e nas políticas buscando enfrentar o problema da violência e das drogas. Nesse sentido, o Plano Juventude Viva do Governo Federal é assumida como política de ação afirmativa e, segundo a representante do governo, se justifica porque a população negra é a mais atingida pela violência. Ainda defendeu um foco na juventude dentro de um marco de reconhecimento dos jovens como sujeitos de direitos, de acordo ao Estatuto de Juventude e de Políticas de Estado para a Juventude, promovidos desde os anos 1990 e principalmente reforçados desde 2005. Nesse sentido, o plano atua por meio de 4 eixos destacados pela representante do governo. A desconstrução da cultura de violência, que implica a valorização da vida da juventude negra, reconstruir o Estado como garantidor de direitos. Ela referiu-se ao Estado antes ausente e apenas presente por meio da polícia, de abrir espaços de lazer para a juventude e transformar territórios. Horizontes de transformação, violência e drogas. Partindo dos pressupostos de que a violência social é historicamente construída, Maria Cecília Minayo enfatizou que a violência tem saída porque as bases histórico-sociais da violência podem ser desconstruídas. Destacou-se ainda a importância de compatir e complementar diferentes saberes para enfrentar os problemas impostos pela violência e pelas drogas. De acordo com uma intervenção do público, bancada pelos debatidores, a inaceitável violência policial contra jovens negros nas periferias urbanas cria condições para a violência se reproduzir, principalmente a partir da chamada impotência materializada que estes atos violentos implicam. Houve consenso entre os debatidores e grande parte do público na afirmação da necessidade de democratizar a polícia. A pesquisadora Minayo esclareceu que este processo precisa ser impulso pela sociedade civil. Outro horizonte de transformação apontado pelos debatidores, principalmente a representante do governo, Ângela Cristina Santos Guimarães, é o foco na juventude e a desnaturalização da associação automática entre violência, juventude e drogas. Destacou-se ainda o papel central da família no enfrentamento dos problemas de violência e drogas. No entanto, enfatizou-se a necessidade de situar a realidade de muitas famílias chamadas disfuncionais e reconhecer que os pais de crianças negras das periferias urbanas muitas vezes são ausentes porque trabalham cuidando dos filhos dos brancos. Obrigada. Obrigado, Elis. Os 2 relatórios aí dão conta, certamente, dessa diversidade das discussões, tanto de Ana Lúcia quanto de Elis. Vamos passar aqui para Mariana Olívia, na sequência. Boa tarde. Eu fiquei responsável pela seção temática 2, que são os grandes projetos e seus impactos na saúde. Eu vou primeiro fazer um resumo da apresentação de cada debatedor e depois as principais questões que foram debatidas. A primeira apresentação foi grandes projetos e seus impactos na saúde, uma visão na perspectiva da transposição do Rio São Francisco. O expositor apresentou a problemática da transposição do Rio São Francisco como um exemplo de grande empreendimento que afeta a saúde, principalmente no Nordeste, né, e afeta a saúde das pessoas, resgatando alguns conceitos sobre determinantes sociais da saúde definidos pela Organização Mundial da Saúde.
e ressaltando como desafio metodológico a visão sistêmica. Em seguida, ele apresentou como uma premissa do gestor a realização de ações apoiadas em políticas públicas de médio e longo prazo e que exigem recursos destacados. Apresentou um resumo da característica geral da obra da transposição do Rio São Francisco e alguns dos impactos, tanto positivos como negativos, abordando o detalhamento de alguns determinantes sociais na saúde, como impacto cultural, social, econômico, socioeconômico, psicossocial, étnico, entre outros. Como conclusão, destacou a necessidade de reforçar o papel do Estado na prestação de serviços básicos essenciais à saúde e na regulamentação de bens e serviços com grande impacto sobre a saúde. A segunda apresentação, que foi sobre a Caritas brasileira no Nordeste, fez uma apresentação sobre a Caritas, né, no Brasil, seus objetivos, sua organização e suas diretrizes institucionais prioritárias, destacando, primeiro, a defesa e promoção de direitos, segundo, incidência e controle social em políticas públicas, terceiro, construção de um projeto de desenvolvimento solidário, sustentável, quarto, o fortalecimento das redes Caritas. Apresentou também que a Caritas tem um papel de coordenar projetos e movimentos. Ele apresentou, seguindo esse raciocínio, três programas com impactos diretos na saúde familiar desenvolvido pela Caritas. O primeiro projeto foi Segurança Alimentar, Nutricional e Produtiva nos acampamentos e pré-assentamentos da Reforma Agrária no estado de Pernambuco. O segundo, Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido. E o terceiro, Programa 1 milhão de cisternas, impacto do uso da água de cisternas na ocorrência de episódios diarreicos na população rural do Agreste Central de Pernambuco. A terceira apresentação foi sobre o monitoramento das condições de vida e saúde em áreas de influência de grandes projetos de desenvolvimento econômico, focando no caso da Comperj, no Rio de Janeiro, apresentando a metodologia sobre esse monitoramento. Ele apresentou o projeto de monitoramento, que vem sendo desenvolvido há 5 anos pela ENSP, Fiocruz, na cidade do Rio de Janeiro. Discutiu o modelo de desenvolvimento, aumenta as desigualdades já existentes e apresentou as características dos grandes projetos de desenvolvimento na conjuntura capitalista. Exemplificou os impactos a partir do caso da implementação da Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Apresentou também as etapas e problemas relativos a grandes projetos de engenharia na perspectiva do monitoramento epidemiológico. E apresentou propostas de práticas de vigilância e monitoramento da saúde em áreas de grandes projetos de desenvolvimento. No momento de plenário, para os principais pontos que foram debatidos, a gente separou através de tópicos. Participação social em processos decisórios. Experiência de elaboração de um diagnóstico municipal decorrente do novo contexto produtivo em Goiânia, foi apresentado como um dos exemplos de processos participativos. Foi realizada uma análise participativa na realidade do município de Goiânia e o estudo contou com a participação de 1.000 atores sociais locais. Sobre o licenciamento ambiental, os grandes empreendimentos que estão sendo implementados em Pernambuco e Nordeste não estão sendo pactuados com a sociedade nem apresentado e discutidos os licenciamentos ambientais. Parece que o governo tem afrouxado as análises de impactos ambientais e na saúde para favorecer a instalação de grandes projetos. É preciso trabalhar nas possibilidades da população interferir na implementação de projetos no território. A participação social em relação à decisão e planejamento precisa envolver diversos setores, como o da saúde e educação, além de garantir a participação social. Realização de ações efetivas. Diversos diagnósticos sobre os impactos decorrentes de grandes projetos são sempre elaborados, mas ainda há grande dificuldade em transformá-los em ações concretas. Os efeitos na sociedade são catastróficos no caso dos grandes empreendimentos. Um dos problemas é a desigualdade no atendimento aos trabalhadores de grandes empreendimentos. Aqueles que têm vínculo empregatício utilizam planos privados, o que gera invisibilidade nos dados epidemiológicos. Os moradores locais utilizam o serviço público de saúde. A parceria da Petrobras com a Fiocruz para financiar estudos e monitoramentos na saúde e no ambiente tem gerado algum impacto efetivo na aplicação de políticas e na melhoria de saúde?
Outro ponto, a relação com os municípios precisa superar diversos obstáculos na implementação de um projeto objetivo de vigilância, sendo um dos principais desafios a descontinuidade da gestão, o que faz necessitar de novas pactuações e novos inícios de processos. Outro ponto, foi colocado que o BNDES possibilita recurso para projetos sociais, que tenham organização social local e que tenham uma institucionalidade. Porém, existe grande dificuldade dos municípios aderirem a financiamentos, como, por exemplo, os ofertados pelo BNDES. É preciso qualificação dos gestores para conseguir maior financiamento para o município. A falta de qualidade no cumprimento das etapas para licenciamento ambiental, como qualidade dos estudos, audiências públicas, discussão com os atores do território e ausência dos estudos, de impactos na saúde, e a ausência de impactos na saúde nesses estudos, por grandes projetos, deveria impossibilitar financiamento público. O BNDES só aprova financiamento após todas as etapas cumpridas para empresas empreendedoras. Destacou-se o afrouxamento das exigências, aprovando estudos mal elaborados. É preciso realizar ações integradas entre territórios, municípios e estados, no intuito de avaliar impactos e definir políticas públicas articuladas na região, ultrapassando os limites políticos territoriais. É necessário o olhar ampliado dentro dos planos de saúde de forma regionalizada e não apenas municipalizados. É preciso discutir os planos municipais e estaduais de saúde de forma intersetorial e interregional para o planejamento e enfrentamento dos impactos decorrentes de grandes empreendimentos. Problemas a serem enfrentados. Novas configurações epidemiológicas nos territórios de implantação de grandes projetos, como emergência e reemergência de agravos e doenças, como aumento da exploração sexual, acidente de trabalho, desemprego, contaminação da água, solo, etc. Algumas questões foram colocadas também. Afinal, são grandes projetos de quem e para quem? Como trabalhar o empoderamento das pessoas para melhorar a saúde? E não apenas de vir projetos e depois o setor saúde tentar organizar o território em um contexto de adoecimento e morte. Não seria melhor preparar a população para discutir quais projetos ela quer? É importante realizar a avaliação dos impactos dos grandes projetos antes da sua realização, com proposição de ações resolutivas de mitigação de danos e promoção da saúde. A construção de políticas públicas se dá através de processos de participação, onde as pessoas podem se empoderar, se qualificar para efetivá-las. O importante é recuperar o papel da sociedade civil. A sociedade civil tem o poder de regular o mercado e o Estado. Precisamos, de fato, construir um modelo de desenvolvimento diferente. Ele deveria ser sustentável, solidário, no sentido de envolver mais pessoas e ser territorial. O Brasil não tem costume de avaliar, são casos raros e é preciso trazer a cultura da avaliação para a gestão. E, por último, o modelo de desenvolvimento do capitalismo é o processo promovido pelo capital. As coisas só mudam com a revolução. Vamos lá. Fernanda, Natasha, minha relatora. Eu estava no grupo dela. A gente estava no mesmo grupo. Eu estava no grupo sobre água e saneamento, me foi solicitado que fosse a relatora desse processo, a coordenadora foi Maria Julita, da Compesa, participaram o doutor Everaldo Rezende Silva também e o doutor Ipérides Ferreira. Eu também organizei enquanto apresentação e posteriormente pontuei as questões que foram colocadas em debate. Então, na primeira exposição, o doutor Everaldo Rezende, da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, visou apresentar o saneamento como um determinante social da saúde, como uma política de saúde. O saneamento básico seria garantido, então, pela Constituição, em seus artigos 21, 23, 30 e 200. E hoje o sentido de saneamento é ainda mais abrangente do que aquele garantido constitucionalmente. Então, legalmente, a gente pode retomar também a Lei 8080, a Lei 11.445 de 2007, as quais definem formalmente o tema. Então, entre os municípios do Brasil, aqueles que têm mais de 50 mil habitantes teriam o seu saneamento garantido em especial pelo Ministério das Cidades.
Aqueles com menos de 50 mil habitantes têm o saneamento atendido pelo Ministério da Saúde por meio da própria FUNASA, a qual o doutor Everaldo representa. Tais municípios representam, esses municípios com menos de 50 mil habitantes, então, representam 89% dos municípios do país, dos quais 32,2% estão na região Nordeste. Vale mencionar que, enquanto os desafios, o Brasil tem 82,9% de sua população com acesso à água pela rede geral de distribuição. Ainda há 10% com poço ou nascente na sua propriedade e 7,1% com outra cobertura. No âmbito rural, a rede geral de distribuição cai para 28% no país. No Nordeste, 76,6% têm acesso à rede geral de distribuição, 8% com poço ou nascente na propriedade e 15,5% tem outra cobertura. No âmbito rural, a situação é bem diferente, sendo que a cobertura alternativa responde por 46%. A mencionada Lei 11.445 de 2007 apresenta as diretrizes da Política Federal de Saneamento Básico, e ela exige planos de saneamento básico para a prestação de serviços. Sendo assim, um Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, é coordenado pelo Ministério das Cidades, e dentro dele a atribuição do saneamento rural para o Ministério da Saúde, incluindo nesse saneamento rural as comunidades tradicionais quilombolas. No setor saúde também é responsável pela potabilidade da água. Então, o PLAN-SAB ele se propõe, enquanto um plano de 20 anos, ele conta com algumas metas de saneamento básico, entre elas o abastecimento da água, uma boa rede de distribuição, o esgotamento sanitário, a rede coletora, os resíduos sólidos, a coleta direta urbana e coletas diretas e indiretas para o âmbito rural. A pactuação desse plano ela foi inclusive realizada nos Conselhos Nacionais de Saúde e de Meio Ambiente. Então, o CNS e o CONAMA foram participantes dessa pactuação por se observar o caráter deliberativo e democratizante dessas instituições. A distribuição de água e o tratamento do esgoto ainda apresentam déficits, e as condições atuais de saneamento ainda não evitam as possibilidades de contaminação. Sendo assim, é importante enfrentar os problemas do tratamento dos resíduos sólidos, que gera muitos problemas aos que estão em situação de pobreza. Com relação aos efeitos negativos à saúde devido aos problemas de saneamento, pode-se mencionar que ainda há casos de esquistossomose em algumas regiões. E a gente sabe também que 88% dos surtos de diarreia e óbitos decorrentes desses surtos são devido a esgoto inadequado, a abastecimento ineficiente e a parcas medidas de higiene. Reconhecendo esses problemas, o expositor ressaltou ainda, no seu fechamento, que é necessário um aprofundamento para que essa política de saneamento seja de Estado mais do que de governo. O segundo expositor, Ipérides Pereira, apresentou recursos hídricos como uma infraestrutura necessária para o desenvolvimento do Nordeste. O sentido da argumentação do Dr. Ipérides foi bem interessante, era o complexo do não saber conviver com a seca, apresentando ainda a heterogeneidade do solo, a relevância do planejamento e a importância da implantação de obras hídricas de adutoras, açudes e barragens, para levar a água onde a disponibilidade hídrica é menor. Nessa direção, o Dr. Ipérides iniciou a sua exposição com uma abordagem comparativa com a neve canadense, a qual não geraria revolta, ou não seria reconhecida necessariamente como um problema. A situação de adversidade seria contornada no Canadá com feno, por exemplo, no caso da pecuária, geraria turismo, entre outras coisas. Aqui, a seca poderia ser contornada com planejamento e água. A experiência agrícola do semiárido, que aproveita a sua estufa climática, é muito interessante e apresenta, como sabemos, a possibilidade de produção de abacaxi, caju e outras frutas. Pereira explica ainda que o semiárido é uma das regiões que mais chove no mundo, mas que o piso não guarda água no ventre do solo, pois a geologia cristalina chega à superfície e a evaporação é 3 vezes maior do que a queda média de chuvas. Os açudes seriam, então, uma saída para a evaporação, já que a evaporação é potencializada pela superfície da bacia em contato com o sol. Açudes mais fundos fariam com que o sol tivesse menos contato com a água. Um desafio nessa direção a ser enfrentado seria a transformação desses açudes com grande contato com a água em adutoras. Galerias seriam... ele tinha gráficos e desenhos, e aí ficaria muito mais clara essa discussão agora. Mas eu vou tentar passar um pouco das metáforas que ele trouxe. Ele disse que as galerias teriam como melhor sinônimo os rins biológicos. Então, essas galerias seriam as responsáveis por retirar as impurezas da água
E assim, açudes salgados, como aqueles do Alagoas, seriam diferentes caso tivessem boas galerias, seria como se eles tivessem bons rins, uma boa limpeza da água. O expositor também destacou que a transposição do Rio São Francisco seria um recurso de gestão para ir além de uma média mínima, diferente de uma necessidade imperativa, seria ir além da média, o que é importante para atender a segurança hídrica e necessário dentro de uma integração interna das bacias do semiárido. Para ele, as gestões atuais e futuras não podem esquecer que há 100 anos vimos planejando equivocadamente o semiárido, sem reconhecer a sua base física heterogênea, seu espinhaço cristalino, as mudanças de solo na vertical e na horizontal. Os diferentes solos, entre eles não irrigáveis e pedregosos, fazem com que o mero acesso à água seja algo insuficiente e tornam necessária a observação do acesso, em especial às zonas verdes e irrigáveis, solos bons e homogêneos, ou ilhas de manchas verdes. Mais além, essas zonas verdes deveriam ser observadas na distribuição de terras e de construções. Assim, o solo também é elemento de atenção para a integração de bacias, devendo ser percebido onde é solo fértil para que, de fato, haja integração das políticas públicas. Ele argumenta nessa direção que, para se capilarizarem e se distribuírem no território, os açudes e barragens devem ir além do rio que vai para o mar e dos seus primeiros afluentes. Devem, então, tomar em conta os afluentes do afluente, levando água aos solos homogêneos. A cartografia é muito importante, faz parte do aperfeiçoamento dos processos de transposição e, conforme Pereira, 30 quilômetros de adutora a cada 1.000 quilômetros quadrados seriam necessários para o enfrentamento das condições de seca, gerando, inclusive, a diminuição da necessidade dos carros-pipa. Para finalizar, o expositor ressaltou que a situação da água no Nordeste está muito carente e apresenta muitas vezes cianobactérias e a possibilidade de misturar água de esgoto à água cara da transposição do Rio São Francisco. No debate, a consideração dos recursos hídricos como fundamentais para a garantia da saúde levou às seguintes observações dos participantes. Caso do programa Água para Todos, é necessário compreender a necessidade da água para além da água de beber. Outra discussão que foi posta no âmbito da questão ambiental seria que é indispensável cuidar dos reservatórios e açudes, já que eles têm virado, muitas vezes, depósitos de esgotos. No âmbito do financiamento, foi destacado que o financiamento de projetos e de linhas de pesquisas para a água e para a seca são imprescindíveis e devem ser questionados os objetivos de projetos de pesquisas voltados a interesses meramente econômicos. Um dos participantes também destacou que é importante haver questionamento sobre o direcionamento de recursos públicos para temas que podem ser considerados menos relevantes do que água e saneamento, tais como os juros da dívida pública. Outra pontuação foi que deve-se observar o problema da qualidade da água e não apenas da quantidade, e que água e esgoto são bases do desenvolvimento da região, e desenvolvimento não pode se traduzir meramente enquanto acesso aos meios de consumo. Foi posto também que saneamento é central para a região e, para efetivá-lo, para gerar dignidade, é necessária a integração de políticas públicas e a discussão com os demais setores, sendo imperativa a capilarização da discussão com a sociedade civil. Foi dito também que as políticas integradas referentes à água e ao saneamento exigem uma instituição estatal específica como coordenadora. Uma das sugestões apresentadas por um participante é que o Ministério da Saúde se responsabilize pelos programas para que, na integração de política, haja necessária desinfecção que evite epidemias. Foi dito também que a discussão entre as esferas federativas reflete necessariamente na efetividade dos grandes projetos de recursos hídricos e que a sustentabilidade desses projetos deve ser pensada para além dos períodos de gestão. Outra pontuação foi que é necessário eliminar as causas da indisponibilidade hídrica com a implantação de projetos estruturantes, sem trabalhar apenas nos efeitos. Foi dito que, após o Planasa, houve muito tempo sem fazer investimento ao projeto e que há uma desestruturação muito grande e que o problema seria muito menos falta de recurso e mais a forma estruturada de captação e execução de recursos. Com relação à segurança da água, sua qualidade e controle, foi dito que devem ser levados em consideração, no caso da opção, soluções alternativas ao carro-pipa. As populações rurais que tomam água do caminhão-pipa não seriam menores do que nós, que recebemos água tratada. A solução não pode ser essa e estamos longe de discuti-la e resolvê-las.
Para finalizar, foi dito que é preciso garantir o direito à vida e, por conseguinte, a água deve ser garantida de fato por políticas públicas. É esse direito à vida que as políticas de saneamento querem garantir, sendo, portanto, necessário discutir saneamento como direito e não meramente como serviço. Obrigado, Fernanda. Eu posso dizer isso, que aqui, pelo menos assumir aqui a prerrogativa de coordenador, né? Ela foi muito fiel à discussão que nós fizemos no grupo. Só esqueceu da discussão do Gonçalves Dias, né? Sobre essa foi um mero... O professor Luiz depois pode citar aqui Quem faz parte da história da água. Tá certo. Obrigado, Fernanda. Rodrigo, por favor. Essa vida foi central, porque é central porque é um direito de reforçar isso, porque a água está sendo, eles estão levando a água da Amazônia. A Coca-Cola ganha mais dinheiro vendendo água do que... Então essa é a questão, a água é central. Vamos lá. Obrigado, professor. Rodrigo, por favor. Bom, boa tarde. Eu e Gabriela Moraes, a gente ficou responsável pela relatoria da seção 3, referente ao acesso e qualidade de serviços de saúde, que teve como debatedores a Lígia Bahia, representando a sociedade civil, e Jair Nilson Paim, representando a academia da UFBA. Os principais pontos abordados foram, primeiro, em relação à relação entre a organização do sistema de saúde e as desigualdades. Então, foi amplamente debatido o fato de que o próprio sistema de saúde é um dos determinantes das desigualdades. No entanto, ele não é único e a organização desse sistema pode criar, exacerbar ou reduzir essas desigualdades. Nesse contexto, um dos pontos discutidos foi em qual dessas situações se enquadraria o sistema de saúde brasileiro. Para concretizar isso, alguns dados foram apresentados, como as despesas públicas per capita, as quais refletem essa distribuição desigual em relação aos serviços de saúde e equipamentos relacionados. Considerando o Brasil como um todo, essas despesas são menores em relação a outros países e, quando consideradas as regiões brasileiras, elas são bem menores na região Nordeste. Nesse contexto, após 25 anos de sistema de saúde devidamente regulamentado em termos constitucionais, não haveria, segundo os debatedores, justificativa técnica para esse padrão de desigualdade, mas uma justificativa político-partidária. O sistema de saúde brasileiro, portanto, considerando todos os seus avanços, preserva as desigualdades em saúde ao longo de todos esses anos. O consenso entre os debatedores foi a consideração de que as desigualdades em relação aos gastos com saúde e disponibilidade de equipamentos são reflexo de desigualdades sociais. Outra fala consensual, ainda nesse contexto, foi a de que essa desigualdade possui gradientes, ou seja, a desigualdade estratificada, segmentada. Essa tipologia da desigualdade confere ao sistema de saúde brasileiro a característica de um sistema de saúde segmentado, essencialmente caracterizado por dificuldades de acesso a serviços de saúde, orientado pelo mercado e, de certa forma, imune às necessidades determinantes da saúde. De forma complementar, nesse contexto, houve ainda uma fala da plenária interessante, que menciona que o sistema de saúde é forte, muito bem embasado, mas não homogêneo em termos de acesso e qualidade de serviços. Uma conclusão pertinente quanto a esse aspecto, tomando as próprias falas dos debatedores, é a de que o serviço público de saúde se ampliou e a atenção primária em saúde é a prova disso. A utilização dos serviços também aumentou e há dados concretos e objetivos, fruto de estudos epidemiológicos bem embasados que corroboram esse fato. Porém, algo que foi chamado de apartheid do acesso a esses serviços, de modo que quanto maior a renda, maior o vínculo a plano de saúde, e quanto menor a renda, maior o uso de serviços oferecidos no contexto da atenção primária à saúde, o que reproduz essa segmentação do sistema de saúde. Falta é diferente de distribuição desigual em relação a algum tipo de serviço ou tecnologia de saúde. E, nesse contexto, um aspecto consensual entre os debatedores é que o principal problema do sistema de saúde brasileiro é a distribuição desigual desses aspectos. Algumas falas da plenária deixaram clara a concordância em relação a esses pontos acima, esses pontos mencionados, como a fala de que o sistema de saúde é coerente com o desenvolvimento social e econômico brasileiro em termos de desigualdade e segmentação, e que, considerando o Nordeste, há desigualdades inter e intra-estados, reflexo da iniquidade de gestão pública e de financiamento, que se repercute na dificuldade de implementação de políticas públicas em determinados locais, gerando questionamentos em relação à forma de financiamento do SUS. Um segundo ponto bem discutido foi a relação entre oferta de serviços e postos de serviços. Em termos temporais, houve uma ampliação da oferta de serviços públicos de saúde.
maior do que até em serviços privados. Porém, essa mudança não se repercutiu em termos de postos de serviços, de modo que houve um aumento consideravelmente superior dos postos de serviços privados após o SUS. Ou seja, houve um aumento dos serviços públicos ofertados, mas esse aumento não foi acompanhado de maneira proporcional pelos postos de serviços públicos em relação aos privados. Essa análise deve ser feita com ponderação quando considerados os diferentes profissionais da saúde. Ela é válida em relação a médicos, enfermeiros e técnicos de nível de escolaridade média. Quando considerados dentistas, essa relação se configura de maneira diferente. Há uma proporção direta entre serviços públicos prestados e postos de serviços públicos. Isso pode levar à conclusão de que políticas públicas bem articuladas, como a Política Nacional de Saúde Bucal através do Brasil Sorridente, por exemplo, são capazes de interferir na estrutura. Um terceiro ponto foi a mercantilização do sistema de saúde, de modo que foi discutido que o aumento substancial do papel do setor privado no sistema de saúde brasileiro foi consensual, e correlacionando esse aspecto ao SUS, entendeu-se que o mercado do serviço de saúde, através de planos de saúde, contradiz a ideia do SUS de transformação da sociedade em termos de condição de vida adequada para todos. Um vetor importante de privatização apontado foi que, temporalmente pós-SUS, houve um aumento de recursos físicos do sistema de saúde, mas não houve um aumento em relação aos recursos humanos na estrutura pública de saúde. Outros fatores foram considerados no contexto do sistema público brasileiro visto sob a ótica de mercado, foi a migração dos serviços hospitalares para os que remuneram mais. Outro fator foi a renúncia fiscal na saúde e seu impacto. Então foi questionado, quem realmente se beneficia com esse processo? Será que é uma das alternativas ou esse é mais um meio que intensifica o processo de privatização do sistema de saúde? Tais fatores se refletiram em falas dos debatedores em relação à necessidade de desprivatização do sistema de saúde do Brasil. É preciso repensar a privatização do sistema de saúde, de modo que esse meio não seria o mais adequado para o enfrentamento do seu problema estrutural. Um quarto ponto foi em relação às informações para intervenções. Então, houve um consenso entre os debatedores, inclusive na plenária também, em relação à ausência dos dados que confiram essas análises sobre qualidade de acesso ao serviço de saúde uma base concreta para a discussão. Chegou-se a um consenso de que é essencial que se estimule a produção de informação e avaliações referentes a esses aspectos para intervenções efetivas no contexto das desigualdades em saúde. Um quinto ponto foi a visão reducionista dos determinantes sociais da saúde, de modo que uma percepção comum, tanto dos debatedores quanto em relação à plenária, foi a de que os determinantes sociais influenciam de maneira significativa as condições de saúde e o uso dos serviços, de modo que os determinantes sociais de saúde não podem ser reduzidos a fatores de risco e logo a variáveis epidemiológicas, devendo-se considerar a determinação social dos fatos. Em relação ao acesso, foi feita uma relação conceitual desse termo, e ele se refere, então, às características que podem facilitar ou dificultar a utilização dos serviços de saúde, que estão associadas a fatores como organização dos serviços e recursos dos usuários para a superação dessas dificuldades. Nesse contexto, coube a discussão referente ao desligamento entre as relações sociais de produção e o consumo desses serviços, caracterizando uma perda da compreensão da complexidade dos determinantes sociais de saúde, já que sua análise, por vezes, se limita à dimensão do consumo, sem entender o conjunto de relações por trás dele. Conforme as falas, também consensuais entre os debatedores, não é só o acesso que tem que ser considerado, mas também sua qualidade. Além disso, acessibilidade e qualidade são componentes centrais de um sistema de saúde que só podem ser entendidos quando considerados no contexto de outros componentes, como financiamento, infraestrutura, modelo de atenção, gestão e organização. Por fim, falando um pouco sobre o SUS e as opções desse sistema brasileiro de saúde. Foi consensual que o sistema brasileiro de saúde tem seus pontos positivos, mas que é muito importante que se refira a seus pontos negativos, buscando intervenções para sua melhora enquanto sistema de saúde universal. Pensando na questão da saúde pública antes e após o SUS, a reforma proporcionada por esse sistema foi questionada, de modo que uma reforma administrativa e não uma reforma da saúde em si foi alcançada através de sua implementação, segundo a debatedora. Atualmente, os chamados projetos expansionistas, como que são os de abrangência, como os referentes às vacinas e ampliação dos acessos aos medicamentos, e aos chamados racionalizados, se referem mais ao contexto das políticas envolvendo questões como regionalização e reorientação do uso dos recursos. Considerando esses projetos e tendo em vista os problemas já mencionados,
acerca do sistema de saúde brasileiro, coube a referência ao longo da sessão de que se deve pensar agora na elaboração e subsequente implementação de um projeto alternativo que possa responder às necessidades evidenciadas quando considerado o atual sistema de saúde do Brasil. Quanto à gestão dos serviços, o sistema de saúde requer profissionais com qualidade e que atendam às necessidades reais da população. Essa questão perpassa pela necessidade de reavaliação das grades curriculares nos cursos de saúde e pela necessidade de reavaliação das informações e práticas passadas através da relação professor-aluno, considerando que os recursos humanos na saúde refletem muitos aspectos que aprendem ao longo de sua formação. Ainda nesse contexto, foi importante a colocação de que a inserção mais efetiva da saúde na agenda governamental não pode se caracterizar como uma agenda eleitoral. É essencial inserir na agenda grandes projetos de saúde pública, políticas voltadas para a determinação social do processo de saúde e doença, visando melhorar as condições da saúde da população através da melhora das condições de vida, trabalho, moradia, entre outros aspectos. O projeto alternativo deve ser aquele que redemocratizará o sistema de saúde, devendo-se considerar quais são os atores quais são os atores que devem sustentar esse projeto. É preciso aprofundar a luta pelo SUS para que o mesmo promova a melhoria das condições de saúde de todos, resgatar o movimento da reforma sanitária brasileira, a luta pela universalidade e equidade e a defesa por um sistema solidário. Para tal, é essencial que se invista na rede pública, reduza o investimento no setor privado, com devidas considerações, e fortaleça a participação social. Obrigado, Rodrigo. Eu queria agradecer muito a todas, né, porque a gente vê aqui que é uma mesa que eu raramente participo, inclusive, que é de maioria de mulheres, né, então isso é muito bom. Aliás, corresponde a esse visual que eu estou tendo aqui, né, que você acha que os homens não estão chegando aqui nem a 20%, uns 20% talvez, ou seja, maioria total aqui de mulheres. Então agradeço muito a Ana, a Elisa, a Mariana, a Fernanda e ao nosso minoritário Rodrigo aqui por todas as fiéis relatos. Tá. Aos fiéis relatos que foram feitos aqui. Eu queria pedir para vocês, assim, 3 minutos antes da gente sair para o off break, porque o Thiago vai recitar aqui uma... Ah, não, quem vai ser o Thiago mesmo? Vai recitar aqui 3 minutinhos uma veemência da contundência. E depois, imediatamente, a gente passa para o coffee break e volta para a mesa, tá? A gente pode ajudar a caminhada para o coffee break com aquela música de ontem que o Ari já está aqui. Pode ser? Meu camarada aqui. Então, bora. Na verdade, é uma forma de síntese também para essa discussão que a gente teve ontem. E veemência da contundência foi algo que o próprio Paim trouxe quando foi falar sobre a fala da Lígia Rangel, ou da Lígia Bahia. Lígia Bahia. Sistema de saúde imune à necessidade servindo ao capital. Essa sim é a verdade. É negar construindo e construir negando. O Estado está para o povo mesmo, é cagando e andando. E o funk funk aqui, né? Mas se pronuncia funk, é da demanda. E a polêmica agora é essa. Ai, falta aqui, coloca mais. Ai, falta aqui, coloca mais. Nessa batida o mercado manda. Ai, falta aqui, coloca mais. Ai, falta aqui, coloca mais. O senso comum traga e a fila anda. Ai, falta aqui, coloca mais. Determinantes sociais não se resumem a fatores muito menos de risco. Sem ver relações sociais de produção, tenho no olho mais que um cisco. Tem excesso de diagnósticos. E o que fazer com o prognóstico? É promover pode, não pode? Não me fode, a não ser que eu queira. Mas vamos parar de brincadeira, porque o bagulho é perigoso. Tem um tal de Elano vindo aí, raposa com galinha vira bicho guloso. É Estado e mercado, tá tudo combinado. E o movimento social? E o movimento popular? E aí, maluco, como é que fica, camarada? Esse espaço é meu, esse espaço é seu. De quem é essa porrada? Ei! Jogo de dentro, jogo de fora. Olha-me Deus, minha Nossa Senhora. Respira, segura, roda mundo. Abacate tem caroço e nosso inimigo é outro. Para defender o SUS do projeto expansionista, que para o interesse do capital vai racionalizando, tem que estar todo mundo junto, aprendendo, dialogando, democratizando, solidarizando, radicalizando, criando, lutando.
Educação popular para saber poder de povo. E rua sair a conjugar. Mas com a mandinga angoleira, se conhecendo e se reconhecendo. Cuidado com o capitão do mato, porque fascismo também tem bandeira. Epistemicídio da epidemiologia social. Epistemicídio da epidemia social. Se mexer na estrutura, a gente só estuda e o povo se dá mal. E a gente pode ir pra epistemicídio da epidemia social. Se mexer na estrutura, a gente só estuda e o povo se dá mal. Marx aparou a barba, Gramsci venceu a tísica, limpamos o campo da coletiva, a bola da vez é discussão turística. Epistemicídio da epidemia social. Se mexer